Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Defensoria Pública faz mutirão para atender clientes com pacotes de viagem cancelados pela 123 Milhas. Uma força-tarefa faz a maior apreensão de drogas do estado de Roraima. Um caminhão desgovernado mata um homem numa calçada em Salvador. E uma carreta sai arrastando tudo pela frente ao perder o freio no interior do Paraná. Você vai ver também o drama da fila de espera por transplante de órgãos, a expectativa pelo show de Alok no Rio de Janeiro e a feira de noivas que está atraindo casais em Caruaru. E ainda a história da Amora, essa cadelinha que fica latindo durante horas, mas conquistou a vizinhança graças à criatividade do seu tutor. Sexta-feira, dia 25 de agosto, agora no Brasil TV. A Defensoria Pública de Minas Gerais fez hoje um mutirão em frente à sede da 123 Milhas, em Belo Horizonte. Uma equipe atendeu clientes prejudicados com o cancelamento de passagens e pacotes de viagens promocionais. A repórter Fabiana Almeida acompanhou. A prioridade foi dada aos clientes que têm passagens ou pacotes para setembro e com renda abaixo de 4 salários mínimos. Quem tem viagens marcadas a partir de outubro ainda vai ter o serviço agendado. A Fernanda está desolada. Ela ia levar a mãe para a Argentina. Minha mãe está com 81 anos. Era um sonho que a gente tinha, de fazer essa viagem juntos, eu, meu marido e a minha filhada. Os defensores públicos recolheram a documentação para abertura de processos. Por isso, é muito importante que o consumidor tenha uma cópia física ou digital do contrato e das mensagens que recebeu da 123 Milhas informando o cancelamento. A Defensoria Pública vai prestar orientação jurídica, vai acolher essas demandas e, de acordo com o perfil desses assistidos, de pessoas carentes que estão aí aguardando ansiosamente por essa viagem, nós pretendemos atendê-los e somar forças para que essas pessoas tenham acesso via justiça aos seus direitos que são assegurados pela lei. Até agora, a empresa ofereceu apenas vouchers aos clientes. A Secretaria Nacional do Consumidor, que faz parte do Ministério da Justiça, informou que a 123 Milhas respondeu no prazo determinado ao pedido de esclarecimentos sobre a suspensão dos pacotes. As informações estão sendo analisadas pelo setor técnico e são mantidas sob sigilo. Uma força-tarefa fez a maior apreensão de drogas do estado de Roraima. Agentes da Polícia Federal, Civil e também Militar encontraram mais de 1.600 quilos de skunk e cocaína escondidos na mata. Foi no município de Rorainópolis, que fica na divisa com o Amazonas. As equipes procuravam por suspeitos de atacarem policiais na semana passada, mas ninguém foi preso. A Polícia Civil apreendeu 5 toneladas de produtos falsificados na região metropolitana do Recife, em Pernambuco. As informações com a repórter Camila Torres. Essa operação foi realizada em 5 lojas que ficam no Recife, em Olinda e em Paulista, que eram investigadas por causa da suspeita de venderem produtos falsificados no atacado e no varejo. A investigação foi feita em parceria com a Receita Federal. Entre as 5 toneladas de produtos havia muita roupa e acessórios, camisas, bermudas, sandálias, tênis e bonés. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Receita. A polícia informou que aparentemente não há ligação entre as lojas, mas é possível que elas trabalhem com os mesmos fornecedores. A origem da mercadoria ainda não foi identificada. 10 pessoas foram presas nessa operação. 3 eram donas das lojas, foram autuadas em flagrante e vão responder pelo crime contra as relações de consumo, propriedade material e também ordem econômica. Elas foram encaminhadas para a audiência de custódia. As outras 7 pessoas eram funcionárias dos estabelecimentos, também foram autuadas em flagrante, mas vão responder em liberdade porque se comprometeram a comparecer à delegacia com frequência. Câmeras de monitoramento gravaram imagens impressionantes de um acidente no interior do Paraná. As pessoas que estavam numa lanchonete levaram um susto quando o caminhão desceu a rua, arrastando os carros. Foram mais de 20 veículos atingidos.
O motociclista, que aparece na imagem no sentido contrário da rua, conseguiu pular da moto e escapar da batida. No momento da nossa chegada, ele já estava caminhando pelo local, foi atendido aí pela nossa equipe e assim, sem nenhuma lesão grave também aparente. O acidente foi nesta rua movimentada, no centro de Coronel Vivida, na região sudoeste do Paraná. A carreta tinha sido carregada com 30 toneladas de farelo de soja em Guarapuava, a 150 quilômetros aqui do local do acidente. Faltavam apenas 30 quilômetros para chegar ao destino. O caminhoneiro faz esse trajeto todos os dias, mas ontem ficou sem freios e não conseguiu evitar as batidas. Quando foi para trocar de marcha, com uma marcha mais pesada, ele ficou sem freio. O pedal ficou no fundo, né, e não engatou mais nada. Depois de atingir os carros, a carreta tombou. A carga de farelo de soja ficou espalhada pela rua. Um homem que estava dentro de um dos carros ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelos bombeiros. Ele foi levado para uma unidade de atendimento e passa bem. Tive muita sorte, na verdade. Saí ileso do acidente, só com algumas escoriações, né? Em Salvador, na Bahia, um homem morreu atropelado por um caminhão-baú desgovernado. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima de 32 anos foi atingida quando estava na calçada. Nós paramos a imagem por ser muito chocante. O caminhão desceu a ladeira em alta velocidade e o impacto foi tão forte que o baú se partiu ao meio. Testemunhas disseram que o motorista fugiu. A polícia investiga o caso. E um incêndio atingiu o Parque Estadual da Serra Verde, em Minas Gerais. O fogo se alastrou por cerca de 800 metros de extensão. Os bombeiros foram acionados durante a madrugada e conseguiram controlar os focos de incêndio. O parque é o segundo maior da capital, Belo Horizonte, e marca a área de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica. O IBGE divulgou hoje uma nova pesquisa sobre a pobreza no Brasil. O repórter Danilo Vieira dá as informações. Estou na área que eu queria e eu pude comprar a casa. Uma pesquisa do IBGE, divulgada hoje, mede a evolução das condições de vida das famílias. Os dados mostram que no espaço de quase uma década, aproximadamente 38 milhões de brasileiros saíram da escala da pobreza. Eram 84 milhões com algum grau de pobreza entre 2008 e 2009 e 46 milhões no período 2017-2018. Os números retirados da pesquisa de orçamentos familiares, a POF, mostram que a pobreza caiu mais nos territórios urbanos. Entre 2008 e 2009, 37% da população de áreas urbanas viviam com algum grau de pobreza. Também houve melhoria de vida nas áreas rurais. O estudo analisa também a vulnerabilidade das famílias brasileiras e mostra que entre 2008 e 2009, ela atingia 78,5% dos brasileiros de áreas urbanas e 97% de áreas rurais. Uma década depois, eram aproximadamente 59% nas cidades e 93% no campo. Em números gerais, 155 milhões de brasileiros viviam com algum tipo de vulnerabilidade no fim da década de 2000. O número caiu no fim da década seguinte para 132 milhões de vulneráveis. Em 2018, 6 em cada 10 brasileiros tinham algum grau de vulnerabilidade. Para o IBGE, a diferença entre pobreza e vulnerabilidade é medida pela quantidade de itens de qualidade de vida que alguém pode perder. Quanto maior a perda, maior a condição de vulnerabilidade. Apesar dos dados serem retirados de uma pesquisa que trata sobre orçamento, o dinheiro, a renda das famílias não é levado em conta para considerar o grau de pobreza e vulnerabilidade. O IBGE observa aspectos chamados não monetários, como qualidade da moradia, de acesso a serviços públicos, qualidade da saúde, do transporte e por aí vai. A gente consegue observar, por exemplo, que em 2008 e 2009 os níveis de pobreza eram mais desiguais. Agora, por exemplo, o Norte e o Nordeste têm níveis de pobreza que se assemelham mais ao nível médio de pobreza do país, quer dizer, eles estão se aproximando das demais regiões, o que é uma notícia bem importante e também importante para a política pública.
Você sabia que hoje é o dia do feirante? O repórter Magno Wendel foi a uma feira para ouvir vendedores e clientes que estão acostumados a esse mercado tão tradicional. Um espaço que está ligado à nossa história e também à nossa identidade. Aqui na feira, as relações sociais se fortalecem nesse encontro entre os clientes e os feirantes. Esse personagem que é tão importante nesse cenário em que estamos. O feirante é tão importante que ganhou um dia para chamar de seu, dia 25 de agosto. Existe um contexto histórico no nosso país. 25 de agosto foi escolhido como o dia do feirante por conta que é nessa data, no ano de 1914, o prefeito de São Paulo, Washington Luiz, fez um decreto determinando as normas para o funcionamento das feiras naquela que é a maior cidade do país. Então, desde 1914, 25 de agosto é o dia do feirante. E é em espaços como esse, no bairro Boa Vista, que famílias feito a de Joel se preparam para receber as famílias dos clientes, num lugar que acaba se tornando a extensão coletiva da casa. A feira é o local onde as famílias se reúnem para trabalhar e para comprar. Então, assim, é um orgulho imenso você poder servir e também ser servido com a visita das pessoas, um bom diálogo, troca de informações, troca de conhecimento e oferecer sempre o melhor produto para o freguês que nos procura na feira. Seu Valdeci, dona das Dores, vem todo sábado para vender o que eles produzem em Serra dos Cavalos, na zona rural de Caruaru. Entre os produtos, roletes de cana caiana, que tem a cara da feira. Muito tempo que nós vendemos e o povo gosta, viu? Quem vem para a feira comprar e manter esse negócio que atravessa gerações sabe bem os motivos que tem para manter essa tradição. Ajuda a gente, para a gente comprar, a gente já fica mais feliz. E eu sempre venho e gosto de comprar banana eles são bem simpáticos, né? E quando atende bem o cliente, a gente sempre volta, né? É verdade. A seguir, você vai saber como a Amora, essa cadelinha que late durante horas, conseguiu conquistar a vizinhança, apesar do barulho. Não saia daí. Milhares de pessoas esperam por um transplante de órgãos no Brasil. A Luciana Mussi fez uma reportagem especial com pacientes que estão na fila. A Joyce já fez um transplante, mas a espera ainda não acabou. Ela recebeu a doação de uma córnea para o olho esquerdo. Falta a cirurgia do olho direito. Doação que ela sonha em conseguir há mais de 3 anos. A gente fica, na ansiedade, porque eu tenho certeza que da mesma maneira que a primeira vez eu realizei o transplante, que a minha vida teve uma mudança muito grande, acho que agora, tendo a possibilidade de enxergar, com os 2 olhos, assim, vai mudar ainda mais minha vida, vai me trazer ainda mais possibilidades de realização de sonhos. Aqui em Minas Gerais, quase 6 mil pessoas vivem essa espera. O Paul descobriu há 3 anos que tem doença renal crônica. Ele é peruano e mora no Brasil há 12 anos. Agora trava uma batalha contra a doença na fila de transplantes. Espera um rim e não perde a expectativa de ter uma vida melhor assim que a cirurgia chegar. As expectativas são boas, são positivas, né? Como eu falei sempre, são etapas, né? A gente passa por tormentas. Uma tormenta não dura toda a vida. As tormentas passam e a gente está nessa expectativa de que essa tormenta vai passar e a gente vai conseguir lograr os objetivos. O diretor do MG Transplantes explica que há uma série de critérios que estabelecem quem está apto a receber um órgão. Para quem já está na fila do transplante, a prioridade não depende necessariamente do tempo de espera. E aí, para cada órgão, tem o critério específico de urgência. Por exemplo, para rim, é quando o paciente não consegue mais fazer hemodiálise, nenhum jeito de hemodiálise. Para o coração, é aquele paciente que tem insuficiência cardíaca terminal, mas que está precisando de drogas para manter, mesmo assim, precisando de drogas venosas para manter o coração pulsando. Então, esse paciente precisa ser transplantado mais rapidamente e ele passa na frente daqueles outros doentes. O critério de urgência, o único critério de urgência, na verdade, é o tempo que ele entrou na urgência. Então, se tem 3 pacientes em urgência, quem entrou primeiro na urgência vai receber primeiro. Em alguns casos, o transplante pode ser feito sem que o paciente aguarde na fila. São as doações intervivos, de fígado ou rim, por exemplo, em que os doadores e receptores são parentes e compatíveis.
Foi o Almerindo que pôs um ponto final na angústia da irmã, que precisava de um rim. 2 irmãos fez os exames e deu positivo, né? Compatível comigo. O meu médico aqui do transplante chamou o meu irmão aqui, o Almerindo, e como ele deu 100% em todos os exames, eles resolveram que ia ser ele, né? Ele também quer doar, não é nem o médico que escolheu, né? Ele que resolveu mesmo, que não precisava chamar o outro. Então, nós estamos aqui hoje para fazer o transplante amanhã. Eu estou um pouco ansiosa, mas o meu irmão é tranquilo, né? A cirurgia, bem sucedida, aconteceu na última quarta-feira, na Santa Casa de Belo Horizonte. E graças a Deus deu tudo certo, deu do primeiro teste que a gente fez até o final agora, né, para poder estar fazendo doação. Eu estou sentindo feliz de poder estar ajudando a minha irmã, né, e a expectativa é a melhor possível, né, na esperança que dê tudo certo, tanto para mim quanto para ela, né, que ela possa levar uma vida feliz e tranquila da agora para frente. Pouco depois do procedimento, a Alverina já estava no quarto, ao lado do irmão, comemorando o transplante. Foi muito emocionante, né? Porque, assim, eu sempre falava que meu irmão tinha um coração de ouro, né? E agora eu falo que tem um coração de diamante. A Alverina ganhou uma nova chance de vida, mas muita gente ainda luta para renascer. E só quem vive essa angústia, parentes e famílias, podem falar sobre a importância de ser um doador. Eu queria que as pessoas olhassem, né, para as pessoas que precisam de transplante, não só renal. Porque na hora H, quando uma pessoa chega a acontecer uma fatalidade, são horas ou minutos para decidir se esses órgãos vão ser doados. E esses órgãos vão ser doados, vão ser bem recebidos por pessoas como eu, que estamos precisando de um órgão para poder dar continuidade à nossa vida, nos projetos, nos sonhos. Sempre enfatizar ali para os seus familiares que você deseja ser um doador, você doando, você pode salvar várias vidas, mudar várias histórias. Então, acho muito importante essa conscientização. É isso aí. A cidade de Caruaru, no agreste pernambucano, está em clima de romantismo. Uma feira de noivas que reúne 120 expositores oferece vários tipos de serviços para quem quer se casar. No Caruaru Shopping, um ambiente para o casal sonhar. E, sobretudo, se planejar, tendo em mente os diversos serviços para o dia da cerimônia. A edição deste ano da Feira de Noivas conta com mais de 120 expositores, em 3.000 metros quadrados de área. É possível conferir os valores de aluguel dos vestidos de noiva, contratar o profissional da maquiagem, ver os detalhes de bolo e buffet. A empresa de Milênia é de Gravatá. Ela expõe na Feira de Noivas pela primeira vez. A gente tem vários tipos de massas que pode harmonizar com inúmeros tipos de recheios, não tendo só o bolo de noiva, né, que é o bolo de noiva pernambucano, que é o nosso bolo tradicional para eventos mais clássicos. Decoração faz diferença. E Maurílio, com 22 anos de mercado, junta ideias, as do cliente com as da empresa. Ela vem com o projeto dela, a gente senta, depois a gente marca uma visita técnica no salão onde ela idealizou fazer o casamento dela, que é um dia importante, o sonho da vida dela, e a gente debate o que está mais em alta e a gente chega a um denominador comum, que é montar o evento dela e deixar ela realizada. Velas para iluminar o caminho do casal, em formas religiosas, de pets e de rosa. Trabalho com a cera de soja, cera de coco, faço velas de massagem e umas velas personalizadas. Esse é um trabalho bem diferenciado mesmo. Este é espaço até para cantores da festa de recepção dos apaixonados divulgarem talento, disponibilidade de contratação e mais, alguns quilômetros por hora. Se a ideia é acrescentar glamour ao casamento, a sugestão é da empresa do Recife que divulga os serviços na Feira de Noivas. A pedida é alugar a limusine com espaço interno para 6 adultos. Um transporte regado aí a muito amor e sofisticação. Mais uma vez em casa, que tal uma inteligente? O Tiago apresenta para o cliente um aplicativo. Do celular você pode dar comandos para controlar a iluminação
e muito mais. Quando a gente casa, a gente quer descansar e aproveitar o momento. Então a gente utiliza o nosso tempo, o que realmente importa. Essas outras coisas a gente deixa a cargo da automação. E a gente consegue ter tudo isso aí na palma da mão, acessando tanto dentro de casa como de qualquer parte do mundo, contanto que tenha acesso à internet. A 17ª Feira de Noivas segue até domingo. Amanhã tem show do DJ Alok no Rio de Janeiro. A expectativa é de que a praia de Copacabana tenha uma espécie de Réveillon fora de época. Uma mega estrutura está sendo montada para o chamado Show do Século. Uma mexida aqui, uma ajustada ali e a ansiedade para o show do século só aumenta. Ansiedade, né? O coração tá assim, não vê o momento. Já chegamos aqui hoje para dar uma olhada, para ver como que tá, né? Durante toda a manhã, técnicos e operários trabalhavam na finalização da montagem da estrutura gigante na praia de Copacabana. O palco diferente, em formato de pirâmide, é para receber a grande atração da noite, DJ Alok. Cerca de 1 milhão de pessoas são esperadas para a festa de celebração dos 100 anos do Copacabana Palace. Essa família veio de Porto Alegre. O Jorge, que é fã do Alok, ganhou de presente a viagem para ver o artista de perto. Presente para ele e para nós também, para a família, né? Mas era o que ele já desejava há muito tempo. Então a gente está realizando o sonho dele. E o nosso também. Tô gostando, tô bem animado pro show do Alok, tô bem feliz pelo presente. Ao longo das 2 horas de apresentação, Alok vai ficar neste palco, onde eu tô agora, a quase 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de 12 andares. A estrutura gira em 360 graus. Com isso, o artista vai poder interagir com todo mundo de todos os lados, para a alegria do público. Fogos de artifício e 200 drones vão ajudar a iluminar ainda mais o palco durante a apresentação, que promete misturar música eletrônica com um ritmo que é a cara do Rio, o samba. Com 12 representantes das escolas de samba do primeiro grupo do Rio de Janeiro, com ritmistas, enfim, é alguma coisa sensacional, imperdível. Para facilitar a chegada do público, a Prefeitura divulgou um esquema especial de trânsito. E para quem vai curtir a festa, o desejo é que o tempo colabore. Mas se isso não acontecer, as turistas chilenas já estão preparadas. Ojalá no llueva mucho, trajimos ropa de lluvia, estamos preparadas para la lluvia, pero si llueve no importa, vamos a bailar igual, vamos a cantar e vamos a tomar cerveja igual. Mesmo com o tempo chovendo, é carioca, né? O povo gosta, não vai deixar de curtir uma festa dessa. A gente encerra o Brasil TV com uma história bem bacana. Um morador que se mudou para um novo condomínio decidiu entregar aos vizinhos uma cartinha especial e um brinde em nome da Amora, a sua cachorrinha de estimação. Tudo por causa dos latidos quando ele não está em casa. Essa é a Amora. A simpática cachorrinha da raça Dachshund tem 7 meses e acabou de se mudar para um novo apartamento com o Felipe. Logo no início, toda vez que ele saía para trabalhar, a reação era essa. Antes, quando a gente morava com os meus pais, ela ficava sozinha dentro de casa durante um período muito curto, de 2 horas, 3 horas no máximo. Então agora ela tem ficado sozinha durante o período da manhã. Aí na hora do almoço eu venho, dou uma conferida, ver se está tudo ok com ela, volto pro meu trabalho e depois eu retorno às 4h30 para casa. Para não assustar os vizinhos, o Felipe teve uma ideia. Escreveu um cartão em nome da Amora para explicar a situação e se desculpar pelos choros, latidos e barulhos. Eles deixaram os cartões junto com um chocolatinho. A iniciativa viralizou nas redes sociais. Gerou bastante empatia, sabe, com os outros moradores. Teve gente que reclamou que não ganhou o bilhetinho, pediu para receber o bilhetinho. Então, deu muito certo a ação. E era verdade esse bilhete. Um dos vizinhos entrou em contato dizendo que a Amora é linda e não atrapalha. Segundo este especialista em comportamento animal, cães que mudaram de rotina ou sofrem com a separação dos donos precisam de ajuda. Alguns brinquedos são estratégicos nesses períodos para estimular a interação, a caça e a recompensa, quando tem algum alimento dentro. Algumas dicas de adestramento o Felipe já está ensinando para a Amora, que está cada vez mais comportada. O que você fez que já percebeu uma diferença no comportamento dela, Felipe? Que a gente já tem aplicado é a questão da saída rápida, né? Vou ali embaixo comprar um refrigerante, vou ali embaixo na farmácia, deixo ela sozinha ali por um momento e só entro dentro de casa quando o choro dela passa, para ela associar que o choro não me traz de volta.
Então, assim, no momento que ela para de chorar, eu entro dentro de casa de novo. Ela já está entendendo que ali é a casa nova dela, ela já está entendendo que eu volto, que ela não vai ficar ali sozinha para sempre. E tem dado tudo certo, graças a Deus. Que bonitinha. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e um bom fim de semana.